Olá, boa noite. E a gente vai continuar a nossa discussão em tempo de pandemia. E a gente vai falar agora de dinâmica, né, de leis de Newton propriamente dito. Então, vamos conceituar, né, qual o contexto que a gente está. A gente está dentro da mecânica e a gente está agora estudando a causa do movimento. E não somente mais como na cinemática, a gente está estudando a descrição. A gente queria saber qual era a velocidade, qual a aceleração, o quanto andou. Não, agora que a gente quer saber o que causa o movimento, que a gente traduz essa informação para força. A gente sempre tem que pensar que as leis de Newton são os pilares, o fundamento da causa do movimento. Então, se eu quero saber qual é a condição de movimento do corpo, se está parado, em repouso, coisas desse tipo, a gente pensa em leis de Newton. Pode parecer que elas são muito simples, né? Ou que elas são 3 enunciados, apenas isso, mas não. Ela é a linguagem, ela é a formalização de tudo que a gente tem com relação ao movimento na física clássica. Então ela é extremamente importante. Ela nos dá a forma de pensar. E a base dela é os trabalhos de Galileu, de Copérnico, e elas foram enunciadas da forma que a gente conhece, ou no formato mais próximo do que a gente conhece, no século XVIII. Então, as três leis. A primeira delas é a inércia, que é a capacidade, né, a tendência do corpo de permanecer no seu estado de movimento. Como a gente tinha dito em sala, a inércia, ela é contrária àquela ideia grega, né, de lugar natural, ou do que por que o movimento ocorre. Porque o grego pensava que o movimento ocorria porque o corpo buscava seu lugar natural. Aqui não, a gente fala que o movimento ele está associado à força, né? Que é uma interação, que é um modo sofisticado de dizer que ele está puxando ou empurrando. E a gente, quando a gente pensa em inércia, a gente pensa o seguinte, né? Por que a ideia é contrária à inércia, contrária à ideia grega? Se eu empurro esse corpo, ele para. Se eu pegar e trocar essa superfície, colocar uma superfície muito mais lisa e dou a mesma interação, o que vai acontecer? Ele vai andar um pouco mais. Se eu tivesse uma superfície ideal e eu desse uma força, um start, ele não pararia. Essa é a grande sacada da inércia. Então, o que isso quer dizer? Que nesse momento eu coloquei uma força que ela vai tracionar, ela vai gerar um movimento. Mas um tempo depois eu poderia ter um objeto se movimentando sem a ação de uma força que eu tracionava. Ou seja, ele estava simplesmente mantendo a tendência a conservar seu estado de movimento. Casos práticos da inércia. Quando a gente está dentro de um ônibus e o ônibus sai, a tendência é que a gente vá para trás. Por quê? Porque o ônibus se movimentou e a gente tenta permanecer na situação de parados. Outro caso, o ônibus está andando e ele freia. A nossa tendência é continuar para frente. Por quê? Porque a gente estava andando para frente, né, o movimento como um todo, ele freou, a gente continua a tendência a andar para frente. Então, só para... eu falo que inércia é a conservação do estado de movimento. A gente pode falar também que a inércia é a quantidade de massa ou a quantidade de matéria. Por quê? Corpos com bastante massa tendem a conservar muito mais o seu estado de movimento. Ou seja, é muito fácil você movimentar algo leve e é muito difícil você parar algo muito massivo. Cuidado em usar pesado. Pesado é peso. Massivo é de muita massa. A segunda lei de Newton, que a gente usa toda hora, ela chama princípio fundamental da dinâmica.
Pode parecer redundante, como eu sempre comento, mas dentro dos fundamentos tem um que chama fundamental, ou seja, um fundamento fundamental, ou seja, devido à grande importância que ele tem. Eu falo que a interação, né, a força é igual a massa vezes aceleração. Vamos entender isso. Ou seja, o puxão ou empurrão, ou seja, a interação, ele está relacionado à variação de velocidade. Eu falo que a força está relacionada à variação de velocidade. Vou até destacar essas duas grandezas aqui. Porque quando a força aumenta, a variação de velocidade, ou seja, a aceleração também aumenta. Agora esse daqui ele é contrário à variação de velocidade, porque ele é a massa. Pensa, é muito fácil você chutar uma bola leve e ela variar muito facilmente a sua velocidade. Agora, é muito difícil você chutar algo massivo. Pensa, chutar uma bola de boliche e ela vai variar muito pouco a sua velocidade, né? Fora quebrar o pé, a gente vai ter um problema grave, né? Porque ela varia pouco a sua velocidade. Então, isso daqui é a nossa quantidade de estorvo, que é a massa, que a gente relaciona com a quantidade de inércia. Certo? Então, a gente vai ver a próxima lei de Newton. Uma coisa que eu quero destacar é: as leis de Newton são tão importantes que você tem que guardar o conceito e a ordem. É muito importante. A primeira lei, a maioria dos exercícios só cita. Você tem que saber qual que é o conteúdo dela e não pode confundir com as demais. Então são 3 leis, ou seja, 3 regras que nós temos que guardar. Então, o princípio fundamental da dinâmica. Só para curiosidade, a gente poderia escrever isso daqui também assim: igual a massa, a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Há outras formas de escrever isso, mas por enquanto isso é muito mais do que suficiente. E a terceira lei é ação e reação. O que ação e reação diz? Ação e reação diz que as forças agem aos pares. Para toda ação a gente tem uma força de reação. E toda a brincadeira da ação e reação é que a gente tem que escrever quais são as características da reação. É comum a gente falar, né, pensar em vetores, aqui é importantíssimo pensar em vetores, porque a gente descreve as características de vetor. Assim, no primeiro momento, são as 3 características de vetor, ou seja, o módulo, a direção e o sentido, que são escritas aqui. Então a gente fala que a intensidade, que é a mesma coisa que módulo, é igual. A gente fala que a direção, lembrando que direção só tem horizontal, vertical, inclinado, também é igual, ou seja, igual de quem? Da ação e da reação, ou seja, da força de ação e da força de reação. E o que o sentido, olha, as 3 características de vetores. E que o sentido é diferente. Lembrando que sentido é seta. Quer dizer que se um apontar, estiver na vertical, se um apontar para cima, o outro aponta para baixo. Essas são as 3 características que a gente encontra em livros, assim por diante. Eu gosto de mais algumas. Eu gosto de falar que elas ocorrem em corpos diferentes, né? A gente fala que os corpos, símbolos diferentes, são diferentes. Ou seja, se eu tenho 2 corpos, A e B, vamos lá, digamos que eu tenho 2 ímãos.
e eu tenho dois ímãs que eles estão numa situação que eles estão se atraindo. Vou chamar esse ímã de A e esse ímã de B. Então, eu vou escrever assim, a força em A devido à atração de B, em A devido a B, é igual à força em B devido a A. Vamos entender isso aqui. A força no corpo A devido a B é igual à força em B devido a A. Ou seja, o módulo, isso aqui é o que a gente chama de módulo, está aqui, ó. O tamanho das forças é igual. A direção, a gente também vai falar que é igual. Então, a direção também é igual. Agora, o sentido, por quê? Vamos escrever a força aqui, ó. Essa aqui é a força em A devido a B, e isso aqui é a força em B devido a A. Ó, os dois são horizontais. Só que esse aponta para a direita e esse aponta para a esquerda. Então, por isso que a gente fala que o sentido é diferente. E por que a gente fala que os corpos são diferentes também? Porque uma ação está nesse corpo, a outra ação está nesse corpo, certo? Então, os corpos são diferentes. E a última coisa que é um pouco mais abstrata, eu gosto de falar que a natureza das forças tem que ser igual. Natureza. Natureza é um conceito mais moderno em física, né? É porque ele busca o conceito de interações fundamentais. Interações fundamentais. Eu vou explicar rapidamente o que é isso no texto lá. Tem um pouquinho mais de detalhes. As interações fundamentais, elas falam que a ideia é de buscar a física do tudo. Eu queria um conceito só, uma equação só, ou o número mínimo de conceitos para explicar a física em todas as áreas. Ou seja, a ideia de grande unificação. Ou seja, eu queria uma teoria física para descrever tudo. E a partir dessa ideia de interações fundamentais, a gente interpreta que existem somente 4 forças na natureza. Ou seja, em nível microscópico, todas as forças se reduzem a 4 forças. Eu vou só descrever 2 porque vem no contexto agora. Só 2 são muito importantes. Uma é a gravitacional, que seria a tradução do peso em nível microscópico. E a outra é a eletromagnética, que é a força devido a cargas ou correntes. Uma coisa que é importante é, gravitacional é a ideia de peso, então a gente traduz ela para peso, né? E a eletromagnética é uma força devido à resistência dos materiais, na maioria dos casos que a gente vai estudar. Por quê? Todos os materiais, eles se unem, as moléculas se grudam, ou interagem, ou elas se amontoam devido ao quê? A uma regra do dueto ou regra do octeto, basicamente. Ou seja, as moléculas se unem porque elas querem fechar a camada de valência. Ou o que é isso? Elas querem ter 8 elétrons na última camada. Então pensa, quando esse material aqui ele é puxado, há uma tentativa de rompê-lo, o que resiste são como as moléculas que formam ele estão ligadas. A ligação é elétrica. Então, ou a ligação é química, mas a ligação química é basicamente afinidade entre materiais, que é uma afinidade elétrica. Então a gente fala que ou tem essa natureza gravitacional, que é o peso, ou tem essa natureza que é eletromagnética, que é de junção de materiais. Por que isso é importante no contexto de ação e reação? Porque muitas pessoas pensam que peso e normal, tem um bloquinho aqui, eu tenho peso e eu tenho normal. Que peso e normal são forças de ação e reação, não são. Por quê? A normal é uma força de material, uma força do material resistir, e o peso é gravitacional. Então esse daqui na verdade é elétrica e esse daqui é gravitacional. Então isso daqui não pode ser um par de ação e reação. Muito importante. Os exercícios adoram perguntar se peso e normal e peso e tração são pares de ação e reação. Não são. Do mesmo modo, tração. Tração é a força devida a cabo. Se o cabo suporta ou não o peso, é por quê? Porque o material que o compõe, ou seja, a ligação das moléculas que compõem esse material,
é forte. Então é uma interação elétrica. Então, essa daqui é o básico de lei de Newton, e a gente encerra essa aula aqui. A próxima aula a gente vai falar de tipos de força. Então a gente vai fazer algumas aplicações com relação a tipos de força. Muito obrigado.